Vamos iniciar aqui, né, a gravação, tá? Voltando a falar, né, vamos falar hoje sobre Estados Unidos no século XIX. Nós temos aqui o material, deixa eu voltar aqui para o começo, tá? Começo aqui da gravação, do material. Só retornar aqui, tá, pessoal? Está demorando um pouco o material chegar aqui na parte que eu quero. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Não volta. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui dos Estados Unidos no século XIX. Nossa Senhora, que esse negócio não volta aqui. Esse negócio. Nossa Senhora. Eu estou lá para o comecinho. Bom, pessoal, deixa eu tirar aqui o share, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, diretamente aqui olhando o material, porque teve um problema aqui. Aqui vocês vão aqui para a página 588, tá? Página 588, tá? Então aqui vocês podem ver, né? Você pode observar aqui a chamada Declaração da Independência. Como a independência dos Estados Unidos ela foi anunciada na independência, né, proclamada a independência, os Estados Unidos teve aqueles 5 anos de guerra, né, com a Inglaterra para expulsar definitivamente as tropas inglesas. Ali, depois da independência, haviam divergências políticas, né, entre o norte e o sul. Havia os federalistas, aqueles que queriam que todos os estados, né, seguissem as determinações ali de Washington, principalmente a burguesia comercial, né, industrial dessas regiões, eles queriam liberdade, né, de circulação de suas mercadorias, né, entre todos os estados. E já os estados do norte, eles eram contrários a isso. Eles queriam uma política protecionista, queriam proteger esses produtos. Não eram contra as tributações serem estabelecidas pelo governo em Washington. Isso é uma das características aqui, né, do início, né, dos Estados Unidos da América, essa divergência entre essas regiões, né, dos Estados Unidos da América. Então, a gente vai ver aqui, também não vou ser muito extenso, a gente viu esse capítulo bem, isso aqui é uma revisão, né, muito bem ele no primeiro ano. Né. Então, o Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? É uma doutrina, né, que diz que os americanos eles têm uma missão divina, né, que se manifesta pelas características da sua sociedade. Uma sociedade que progrediu do nada, né, chegaram lá no Mayflower lá, e outros, né, antes, né, e conseguiram se estabelecer numa terra inóspita, longínqua, distante, e ali eles progrediram, então aquilo ali manifesta o destino deles, né, que é levar a civilização e o cristianismo para os povos chamados bárbaros, né? No caso os índios americanos ali, né? Então, esse é o chamado Destino Manifesto, que daí ali aquele cara lá, o Thomas Paine, né? Ele escreveu aquele Common Sense, né? Que redigiu aquele texto, incentivando os americanos a pegarem armas e lutarem contra a Inglaterra, né? Ali também tem ali os preceitos ali do Destino Manifesto. Nós temos uma missão, nós somos um povo escolhido, nós temos que lutar pela nossa liberdade. Nosso modo de vida, que é um modo liberal, capitalista, enfim, tem que, né, ser resguardado, né, e tem que ser expandido também. Então, aqui a evolução política dos Estados Unidos da América. Aí nós temos aqui, né, primeiramente, houve uma restrição, né, à entrada de estrangeiros, né, e a liberdade de imprensa também, né, depois foi evoluindo, a gente vê lá que depois da Guerra Civil, a gente vai ver posteriormente, né, houve assim uma flexibilização nesse sentido. Né. Democracia jeffersoniana. Quando Thomas Jefferson, né, um dos pais ali da independência, né, ele assumiu, né, ele conseguiu conciliar, né,
todos os americanos ali. Conseguiu criar o Partido Republicano, né, que ele aglutinou, né, todas as forças políticas, enfim, ele conseguiu encontrar ali um senso comum, né, para governar os Estados Unidos. As pessoas aí, né, o Partido Republicano, a partir daí até o início do século XX, ganhava praticamente todas as eleições. Era o partido mais forte que havia nos Estados Unidos, né? Então era chamado Partido Democrático Republicano, depois se dividiu, né, em duas alas, são as que existem até hoje, né, republicanos e democratas, né? Então naquele momento ali Thomas Jefferson, ele seguindo, né, as ideias liberais, enfim, ele conseguiu convencer, né, os dois lados, aqueles que eram mais protecionistas, né, e aqueles que queriam um maior desenvolvimento econômico e liberdade, por exemplo, de circulação de mercadorias, pessoas, bens e serviços, né? Então ele foi um grande estadista, tá? E também ele começou a incentivar, né, a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né, em direção, né, ao Oceano Pacífico. Então os Estados Unidos ali na sua forma original eram os 15% do tamanho que é hoje, né, e depois aí, né, se expandir até o tamanho continental que tem hoje. Repercussão da independência. Então, a independência dos Estados Unidos inspirou, né, ali a Revolução Francesa, depois também a independência do Haiti, depois os movimentos da independência da América Latina, da América Espanhola. Aí nós vamos ver aqui também a questão, nós vamos ver aqui a questão comercial. Os Estados Unidos faziam comércio com a França e com a Inglaterra. Tudo bem, beleza. Eu tinha produtos para oferecer a todos. Na Inglaterra, era mais fácil para a Inglaterra comprar trigo, comprar milho e algodão, principalmente, né? Fumo dos Estados Unidos do que lá da Índia, né? Outros lugares. Né? Fazer comércio também com o Brasil, mas geograficamente era mais perto de chegar até os Estados Unidos. Só que estouraram as guerras napoleônicas e aí a Inglaterra não tolerava os Estados Unidos abastecesse a França, né? com matérias-primas e produtos. E aí começaram a capturar navios americanos, né? E também com a intenção também de enfraquecer os Estados Unidos, que tinha uma marinha mercante, né, que estava se destacando e competindo com a Inglaterra. Então, eles usaram isso de desculpa para enfraquecer os Estados Unidos economicamente, capturando seus navios, né, que alegando eles estavam levando produtos para a França, e ali gerou uma guerra entre Estados Unidos e França. Estados Unidos e Inglaterra, aliás, desculpa. Então, a ideia da Inglaterra era enfraquecer os Estados Unidos com a ideia de quê? De reconquistar os Estados Unidos, recolonizá-los. Enfraquecê-lo economicamente, aí enfraqueceria os Estados Unidos também militarmente, né? Causaria desunião, enfim, instabilidade política e pum, a Inglaterra poderia tomar os Estados Unidos. Bom. E aí, esses navios eram capturados, os Estados Unidos não aceitou isso, fez um ato de embargo, não vendia mais produtos nem para a França, nem para a Inglaterra. A França também atacava navios americanos que levavam produtos para os ingleses, né? Então, não vamos mais vender produto para ninguém, vamos ver o que acontece. A Inglaterra vai se focar, né, vão começar a passar fome na Inglaterra, a indústria vai faltar matérias-primas, a indústria têxtil principalmente, né? Vai faltar fumo, vai faltar tudo lá, e eles vão ter que, né, negociar com a gente, né, parar de capturar nossos navios. Só que a Inglaterra aí tinha alternativas. A Inglaterra começou a importar gêneros do Brasil, da Índia, por exemplo, e não cedeu ao embargo. Os Estados Unidos aí não teve jeito. Os Estados Unidos, no seu desespero, invadiram o Canadá, território inglês desde 1763, desde o fim da Guerra dos 7 Anos. E lá, né, eles tomaram terra, né, para tomar conta do rico mercado de peles, né, onde as peles de animais, aqueles animais peludinhos, fofinhos, né, felpudinhos, né, para fazer casacos, enfim, né, era muito valorizados, né? Então a Inglaterra enviou tropas, daí atacaram os Estados Unidos, chegaram até a capital, tomaram Washington, incendiaram tudo, tocaram fogo na residência, né, do presidente, que tocaram fogo em tudo. Ela era de tijolinhos vermelhos, pegou fogo, depois que acabou a guerra eles reformaram ela, não tinha dinheiro para transformar, retornar a arquitetura, a decoração original, rebocaram tudo pintado de branco, daí passou a chamar Casa Branca. E aí eles vacilaram, os ingleses, deixaram seus navios desprotegidos, aqui nem na Batalha de Saratoga, né? Avançaram muito para dentro, deixaram seus navios desprotegidos. Os marinheiros, né, comemorando já a vitória antecipada, em se embebedaram, os americanos aproveitaram, com barcos pequenos, tomaram os navios ingleses. Os ingleses ficaram encurralados, sem suprimentos, e aí tiveram que se render. E aí firmaram um acordo, né, com os Estados Unidos, enfim, e voltaram as tropas inglesas. E os Estados Unidos daí teve a sua segunda guerra de independência, né, a guerra de 1812, que vai vencer em 1814. E aí surge aqui a figura do Tio Sam, né,
surgiu nessa época, na guerra da... Inclusive, o Tio Sam surgiu, essa figura, né? Ainda na Guerra da Independência, era um codinome. Quando eles diziam, ó, o Tio Sam está precisando de você, quer dizer que os rebeldes estão precisando de você. Que, ó, o Tio Sam pediu para você mandar uma carroça de abóboras lá para ele. Os caras botavam, enchiam uma carroça de abóbora, botavam armas e munições e levavam para os rebeldes em outro lugar. E os ingleses perguntavam, para onde vai essa carroça? Ah, estou levando isso para o bom e velho Tio Sam. Daí criou esse mito, né? O Tio Sam está associado tanto ao militarismo americano quanto, né, também à nação americana. Né? Então, eles têm esse cartaz, né? O Tio Sam precisa de você. Então, quando tem guerra, né, Estados se envolvem no conflito, eles botam lá o cartaz e essa figura, né? Que foi criada ali nessa época, né, em 1812, né? O Tio Sam precisa de você. E com essa vitória, as divergências, né, entre os americanos acabou de vez. Os estados do norte, né, que não queriam muito, não entravam em harmonia, né, com o restante da federação, acabaram se unindo, né, por esse motivo, por essa motivação patriótica, né, de proteger os Estados Unidos de uma nova recolonização. Aqui na página 590, pessoal, aqui, ó, expansão para o oeste. Né? Então, essa expansão para o oeste se deu de duas formas, né, com a compra de territórios e também com a, né, ocupação de territórios indígenas. Né? Então, houve lá, né, um grande genocídio de indígenas, a partir de 1848, maior até que do Holocausto, né, nazista, onde morreram 6 milhões de judeus, ali calcula-se que morreram entre 8 a 10 milhões de indígenas, né, esse avanço ali no período ali de 50 anos, né, esse avanço para o oeste. Tá? A doutrina Monroe, né? Ela é a doutrina de 1823, o presidente James Monroe, né? Que diz a América para os americanos. Então, quer dizer que nenhuma potência europeia mandando na América. Mas quando ele diz América para os americanos, é fora potências europeias. Aí os Estados Unidos mandam na América, entendeu? Essa doutrina é praticada até hoje. Aí na Guerra Fria que foi o auge, né? Interviram, que incentivaram o golpe militar no Brasil. Né? Eu volto a falar que no início era uma intervenção militar e depois virou um golpe militar, que eles tinham que ter convocado eleições em 6 meses, mas daí se perpetuaram 20 anos. Então acabou, intervenção virou golpe. O golpe militar, e sim, né, na Argentina, no Chile, né, que na Argentina morreram 35 mil pessoas, no Chile calcula-se até em 40 mil mortos. Né? Então, a doutrina Monroe era isso, né? Fora europeus. Aí na Guerra Fria era fora a União Soviética, né? E hoje em dia essa doutrina Monroe ainda continua existindo, por fora a China. Aí tem brasileiros, né? Dizendo fora a China. E aí? Quem é que compra a nossa soja? Quem é que compra 70% da soja produzida no Brasil? Quem é que compra 80% do nosso minério de ferro? 70%, 80%. Nossos e outros minérios? É a China. Aí fica lá o ministro da Educação xingando os chineses. Tem lógica uma coisa dessa? É a mesma coisa que o cara montar um restaurante e ficar xingando os clientes. Entendeu? O cara tá ali comendo, pagando, o cara xingando. Ô, desgraçado, ô, imbecil. Enche o bucho, desgraçado. Né? Aí o Brasil precisa da China. Aí diz que não, a China que precisa do Brasil. Meu amigo, a China, assim como a Inglaterra, se o Brasil deixar de vender soja para ela, a China arruma outras alternativas. Minha gente, a China sobreviveu a extermínios fenomenais, a crises de fome terríveis, entendeu? Eles sempre arrumaram alternativas, sempre sobreviveram. Entendeu? Então, essa retórica é insana, certo? O Brasil, sim, precisa da China. Mais do que nunca, ainda nessa crise aqui. O que vai salvar o Brasil, essa crise, né, uma das coisas que pode salvar o Brasil é o agronegócio. Aí tem o ministro da Educação xingando os nossos maiores parceiros econômicos. Isso é insanidade, entendeu? Insanidade. Eu falo meio aqui, não tem que se meter em política, mas como? História é contextualização. Do passado com o presente, entendeu? Isso é história. Isso é história. Se eu não puder fazer contextualizações, então eu não vou mais dar aula. Porque então eu vou criar, decorem isso aí. História vai virar o quê? Só decorar nomes, datas e lugares. Só. Não vai ter debate, não vai ter opiniões. Eu ia falar um palavrão aqui, mas só o presidente da República pode falar palavrão. Né? Então eu não vou falar. Né? Eu sou um professor e sou educado, né? Eu não vou falar. Então, vamos aqui.
Depois aqui a conquista, né, do Faroeste, a Guerra Mexicana-Americana. O Texas, né, era uma região ali do México. Os mexicanos eles não tinham essa cultura de desbravar territórios novos. Eles eram muito, digamos assim, eles não tinham esse ímpeto, né, dos colonos europeus de se aventurarem. Então o governo mexicano convidou americanos, né, estadunidenses, para colonizar o Texas. E aí eles perceberam, ali em 1836, que havia 10 americanos para cada um mexicano. Aí expulsaram os mexicanos e tomaram o Texas e criaram a República do Texas. Aí, 10 anos depois, né, aí a Inglaterra começou a futucar ali o governo mexicano, né, o ditador Santana, para retomar o México. Assim como a Inglaterra fez com os Estados Unidos, futucando para, né, dizimar lá o Paraguai. Né? E aí a Inglaterra queria, com isso, ganhar o quê? Enfraquecer os Estados Unidos. Né? Ainda havia esse embate naquele tempo. Foi na Primeira Guerra Mundial ali que realmente os Estados Unidos e a Inglaterra se uniram, realmente pararam de brigar. Mas até ali, a Primeira Guerra Mundial, eles eram inimigos, entendeu? Então a Inglaterra futucando o México, ataca o Texas, toma de volta, né? Toma de volta lá, porque o Texas resolveu se anexar aos Estados Unidos. O Texas viu mais vantagem de fazer parte, né, da federação, né, dos Estados Unidos da América do que ser uma república bem independente. Eles viram mais vantagens nisso, econômicas. A moeda americana era mais, o dólar ali dos Estados Unidos era mais valorizado, e eles só usavam o dólar americano mesmo, né, praticamente, né? E não havia realmente assim, um sentido de eles serem um país independente. Era mais seguro também, porque eles teriam uma proteção, né, do exército americano, né, efetivamente. Né? E aí o general Santana vai lá e declara guerra, né? Invade o Texas com a desculpa de que isso não era realmente os texanos estavam invadindo o território mexicano. Tinha sido estabelecido no Rio Vermelho, ali a fronteira, né? Entre Texas e México. E os criadores de gado texanos estavam atravessando o rio criando gado em território mexicano. E isso foi a justificativa para o general Santana enviar lá um contingente militar enorme e atacar o Texas. Aí vem o exército americano, contra-ataca e vai devastando o México, arrasando o México até chegar na capital. Lá o Santana é preso num navio da Marinha Americana e lá ele é de livre espontânea vontade, né, obrigado a assinar um acordo onde metade do México é cedido aos Estados Unidos. Aí Nevada, Utah, Colorado, Califórnia, né, tudo aquilo ali passou a ser território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se torna um país continental, chega até a costa do Oceano Pacífico, a costa oeste. Né? E aí, né, e o México ainda tem que pagar, né? Daí a doação desses territórios aí que eles tomaram é como indenização de guerra, que os prejuízos que o México causou aos Estados Unidos. E a gente, os Estados Unidos devastou o norte do México. Matava criancinha, matava gato, cachorro, porco, galinha, que eles atiravam em tudo, entendeu? Para mostrar seu poder, né? E gerar pânico na população, a população fugindo para o sul, né? E aí o México ficou com esse tamanho que tem hoje, essa conformação política, né? Territorial que tem hoje. Né? Então vamos ver aqui. Depois compraram o Alasca da Rússia, a Rússia não conseguia colonizar o Alasca. Mal conseguiu colonizar a Sibéria, né? Que foi tomada ali da China, né? No expansionismo, né? Imperialismo russo do século XIX. Então resolveu vender o Alasca. Em 1890, os Estados Unidos descobrem ouro, e petróleo e gás no Alasca, riquíssimo o Alasca, mas até hoje inóspito, né? O Alasca, o governo lá incentiva as pessoas, chega a dar auxílio de $200 mil para quem quiser ir morar no Alasca, né? Entendeu? Porque o Alasca é de lascar, entendeu? É o lugar onde mais desaparecem pessoas, né? Na América, nos Estados Unidos, ninguém sabe se são os alienígenas, se são os animais selvagens, se são psicopatas, serial killers, né? Estão lá, ninguém sabe, mas desaparece muita gente, porque as pessoas têm medo de ir para lá, né? Porque isso é muito isolado. Né? Lá parece que tem Anchorage, né, a capital lá, mas lá parece que, se eu não me engano, pessoal, não chega a 500 mil de habitantes, a população de todo o Alasca. É muito pouca gente. Né? É muito pouca gente. Então chegaram até o Alasca, depois o Havaí, já plantavam abacaxi lá, alguns colonos americanos, e aí com a guerra contra a Espanha, né, pela independência de Cuba, que os Estados Unidos apoiou a independência de Cuba, para depois, né, dominar Cuba, né, tornar Cuba um protetorado. Cuba deixou de ser uma colônia espanhola para se tornar um protetorado americano. Né. Continuou sendo explorado. Só uma elitezinha lá, daí veio a Revolução Cubana, essa questão. E aí, com essa derrota da Espanha, né, a Espanha reivindicava o Havaí. Aí os Estados Unidos de roldão levou as Filipinas também, que era colônia espanhola desde o século XVI, daí o nome, né?
em homenagem ao rei Felipe, né, da Espanha. E aí tomaram as Filipinas, que até 1946 era ainda um território americano, né? Depois deram independência para ele, depois de terem feito um massacre lá no americano. Depois vieram os japoneses fizeram um massacre maior ainda. E aí, Estados Unidos, né, daí anexaram lá o Havaí em 1898. Né, para eles poderem surfar lá, plantar abacaxi, comer kiwi, legal. E terem bases aeronavárias, né, poderosíssimas, né, no meio do Oceano Pacífico. Bem interessante. Conformação política pós-independência, crescimento populacional. Estados Unidos lá, 1870, 35, 38 milhões, e hoje quase 320 milhões de pessoas. As ferrovias, né, interligaram o país de norte a sul, leste a oeste. Em 1870, inauguraram, né, a transcontinental de 5.000 quilômetros. Depois a Rússia fez a segunda, né, no final do século XIX, início de 20, a Transiberiana, com 11.000 quilômetros, né, mas ali é aquela ferrovia que fez o país se desenvolver, porque levava 3 a 4 meses para atravessar o país, e depois com as ferrovias levava no máximo 2 semanas. Então as cidades começaram a surgir na beira, né, às margens das ferrovias, né, e empurrando os índios para frente, né, matando os índios, né, no caminho. Né. Aqui daí a gente vê essa imagem do Destino Manifesto, né, o progresso chegando, né, a luz e empurrando as trevas, que eram os índios e sua cultura, né? Absurdo, sabe, né? Dos 10, 12 milhões de índios que haviam ali no final do século XIX, só restam, hoje em dia tem 3 milhões, né? Os indígenas americanos. Foi maior que o genocídio, lá como eu falei, na contra o judeu. Então aqui, as ferrovias que uniram o país, né? Aqui no Brasil, daí o Juscelino Kubitschek, em vez de fazer ferrovia, fez Brasília. Não, Brasília vai se tornar um polo industrial e desenvolver toda essa região. Não desenvolveu nada. Até hoje lá predomina a pecuária, inclusive, né? Naquela região ali, tem uma indústria insípida. Brasília nunca se tornou um polo industrial, só um polo político, né? Só um polo político mesmo. Né? Cercado de favelas, fizeram a cidade lá monumental no centro e esqueceram do povo das periferias, né? Até hoje falta infraestrutura, uma violência desgraçada, urubu nos lixões entrando na turbina dos aviões. Né? E aí, se tivesse pego um terço do dinheiro, isso são economistas, né, que afirmam, tivesse pego 30% do dinheiro que foi gasto em Brasília e construído ferrovias, hoje o Brasil seria 2 vezes mais rico do que é. Entendeu? Teria se desenvolvido muito mais rápido, hoje seria uma potência. Porque o que acaba com esse Brasil é falta de transporte, para transportar soja, para transformar os gêneros agrícolas, tem uma perda de frutas, de verduras, 30% na alimentação, as estradas esburacadas e tudo isso daí, né? Porque se adotou esse modelo rodoviário no Brasil, não ferroviário. Nos Estados Unidos, lá só 30% ali do transporte é rodoviário, o resto é tudo ferroviário. As coisas chegam muito mais rápido, não tem desperdício, é muito mais econômico, muito melhor, né? Aqui tu pega um ônibus e leva 13 horas para chegar em Teresina, minha gente. Se tivesse trem, chegava lá em quê? Em 3 horas, 4 horas no máximo. Chegava em São Luís, muito mais rápido, né? Sem perdas, entenderam? O frete é muito mais barato. Enfim, interligaria o país, como aconteceu com os Estados Unidos, porque se capital no meio do país fosse sinônimo de progresso, a Rússia era um país falido, uma desgraça do país, porque Moscou fica no extremo oeste, né, do país. Né? Os Estados Unidos mesmo, a capital Washington, fica lá no extremo leste. Então, os Estados Unidos seria miserável. Né? Você já pensou lá se os presidentes lá na época tivessem dito, não, vamos, em vez de fazer ferrovias, mudar a capital lá para o estado do Colorado, lá para o estado um estado no centro, o estado de Nevada, sei lá o quê. Os Estados Unidos não ia ser uma porcaria de país hoje, não teria tido o progresso que teve hoje. Porque os trilhos levam ao progresso. Né? É isso. Aí nós vamos ver aqui a guerra de secessão, né? Norte contra Sul. Abraham Lincoln queria abolir a escravidão. Os estados do Sul queriam colonizar os latifundiários escravagistas do Sul. Queriam colonizar o Oeste, levando o modelo escravista. Isso era insustentável. O modelo que foi utilizado foi de pequenas propriedades rurais, para incentivar a colonização. Imagina se só fosse latifundiário, lá para o oeste. Numa região de caberiam 2.000 famílias, teria só uma família. Só. Né? E um monte de escravos.
E nem teria escravo suficiente para tudo isso, né, gente? Ah, ficaria travancado ali. Né? E aí aconteceu uma guerra, porque o Abraham Lincoln, né, queria abolir a escravidão. E aí os Estados Unidos se uniram, né, na Confederação, os Estados Unidos, os Estados Confederados da América, né, criaram um novo país, uma bandeira, uma moeda, né, o dólar confederado, elegeram o presidente Jefferson Davis, né? E aí foi uma guerra de 4 anos, morreram 600 mil americanos nessa guerra, e aí conseguiram abolir a escravidão e unificar o Sul finalmente com o Norte, né, industrializando o Sul. E os Estados Unidos realmente aí teve um boom econômico, né? Aí construíram ferrovias no sul, que havia poucas ferrovias, né? Por causa do modelo deles arcaico. O norte dos Estados Unidos estava no capitalismo já industrial e o sul ainda no capitalismo mercantilista. O sul tinha uma mentalidade política econômica e social do século XVII, e o norte no século XIX, em plena Revolução Industrial. E aí, com a derrota do sul, unificou-se os Estados Unidos com uma única mentalidade política, né? O capitalismo, né, industrial, né? E aí fizeram ferrovias, industrializaram o Sul e acabou com a escravidão. Mas teve as consequências, né? A segregação racial essa foi realmente criminalizada só nos anos 1960, né? Com Martin Luther King, com todos os movimentos negros, né, que houveram lá. Né? Consequências da guerra, já falei, unificação definitiva dos Estados Unidos, né? O fim daquelas divergências ideológicas entre Norte e Sul, né? Modelo escravagista, agrícola predominando, não, modelo industrial, agricultura forte, sim, para suprir, primeiramente, as necessidades da nação e excedente exportado. Porque essa é a lógica da produção agrícola. Como é que você vai vender para fora se está faltando aqui dentro? Tem que primeiro encher a barriga do povo, para depois o que sobrar exportar. Entendeu? É essa que é a lógica, né, da exportação. Entendeu? E os Estados Unidos adotaram essa lógica, que o modelo do Sul era só exportar, exportar, exportar. Entendeu? E eles daí comprarem produtos, né, que só baseava a produção no algodão mesmo. Só algodão, 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 algodão. 80% da produção era algodão e o resto era fumo, tá? E anil, quer dizer, comida realmente era pouco produzida. Eles, nós temos dinheiro para importar. Então produzimos um prego aqui, né? Não tem indústria, mas tem dinheiro para importar. Aí o sul era atrasado, entendeu? Esse é o modelo econômico do Brasil atual. Né? O Brasil está se desindustrializando. Né? E aí tem que cada vez importar mais bens de consumo. Né? E, enfim, o Brasil, as indústrias que tem aqui é só para montar as coisas, né, de que vem de fora, né? Que aí chega, vem e monta aqui. Cada mão de obra barata, isenção fiscal, enfim, né? Várias vantagens. Né? As multinacionais dizem, vamos embora do Brasil. Porque eu tenho uma vantagem desgraçada aqui no Brasil. Saláriozinho pequeno, vai pagar uma pessoa na Europa, Estados Unidos, para trabalhar tanto como um operário brasileiro trabalha? É 4 vezes mais. E ficam aqui choramingando. Vamos se catar. Bom, eu já disse que eu não posso xingar, só 3 vezes pode xingar. Então, beleza, pessoal. Então, tá. Façam aqui o praticando, tá? E tenham, né, um bom final de semana. Beleza, vamos encerrar aqui. Tchau.